Tudo bem? Queria mostrar esse casinho aqui, um paciente de 65 anos com suspeita de fibrose pulmonar, tá? O que eu vou falar um pouquinho aqui hoje são os critérios diagnósticos para PIU, né, que é a pneumonia intersticial usual. Tá? A gente tem hoje, bem documentado, três situações aí que a gente determina como padrão típico, né, da PIU, padrão inconsistente e o padrão possível, tá? No padrão típico e padrão possível, só vai ser diferenciado pela presença de cistos de favelamento, que são essas imagenzinhas aqui, ó, pequenos cistos subpleurais justapostos, formando camadas, tá? Outra alteração que a gente tem na PIU é um predomínio de apresentação em gradiente ápico-basal, ou seja, significa que no ápice não tem quase nada e nas bases a gente tem o maior grau de acometimento. Tá? Nesse caso aqui, como é um caso mais inicial, a gente não tem tantos achados, ele é predominantemente basal. Tá? E a terceira alteração que a gente vê são as alterações fibróticas aqui de bronquiectasia e bronquiolectasia de tração. Tá? Então, esses são os achados típicos da PIU, né? O favelamento, a bronquiectasia e os cistos de favelamento, bronquiectasia, o predomínio nos campos médios e inferiores. E outra coisa que a gente vê, que é típico também da fibrose pulmonar, é reticulado, tá? Que a gente vê aqui bastante área de reticulado subpleural, né? E pode ter algum vidro fosco também. Só que o vidro fosco, ele geralmente é discreto, né? Como a gente vê aqui nesse caso mesmo, tem bem pouco vidro fosco em comparação com o reticulado, tá? Quando o vidro fosco é preponderante ou quando os campos superiores são mais envolvidos ou quando a gente tem micronódulos, né, ou consolidações, aí a gente tem que pensar em outros diferenciais e aí esse tipo de acometimento vai ser acometimento atípico aliás, é um inconsistente com PIU. Tá? Para a gente falar em pneumonia intersticial usual, a gente tem que ter todos os critérios de inclusão e não pode ter nenhum dos critérios de exclusão. Todos esses critérios aí que eu falei, aqui, ó, quando a gente fala padrão inconsistente com PIU, a gente está falando de doença de distribuição longitudinal nos campos médios e superiores, inconsistentes, tá? Por quê? Porque o PIU é campo médio inferior, ápico basal, lembra do gradiente. Predomínio peribroncovascular das alterações do eixo axial, tá? Padrão de vidro fosco desproporcional, quer dizer, se tiver mais vidro fosco do que a opacidade reticular. Micronódulos, qualquer tipo aqui, né? Os cistos, se forem múltiplos, se não forem relacionados aí com aspecto de favelamento, tá? Padrão de perfusão em mosaico ou de aprisionamento aéreo em mais de 3 lobos, tá? E consolidações. Esses são os achados que quando a gente encontra, a gente chama de inconsistente com PIU e vai sempre procurar por outros diferenciais, como pneumonia por hipersensibilidade crônica, pneumonia intersticial não específica, né? Entre outras aqui, ó, por exemplo, as doenças do tecido conjuntivo, outras doenças ocupacionais, tipo asbestose, exposição a drogas, tipo a exposição à amiodarona, intoxicação por amiodarona. Então tem várias outras doenças que podem se manifestar ali de uma forma parecida com PIU. Esse material aqui, ó, do Jornal Brasileiro de Pneumologia, tá? Quem quiser, tá aqui a publicação, é só procurar aí que a gente encontra fácil no Cielo, tá? E nesse caso aqui, a única particularidade que a gente tem, fora o aspecto realmente que lembra de PIU, é que aqui a gente tem uma duvidosa área de consolidação, tá? Eu nem acho que seja, quando eu reconstruir aqui ela fica menos evidente, parece uma atelectasia, que está nesse corte aqui parecendo
uma área de volume, de efeito de volume parcial aqui, né? Então dá a impressão de ser uma pequena consolidação com brocograma aéreo no interior, mas eu acho que é uma telectasia, tá? E nesse caso em específico, esse paciente tem uns linfonodos grandes aqui na cadeia subcarinal, que aí vai precisar fazer avaliação adicional, investigar, né, de outras formas aqui, porque esse linfonodo mede 18 milímetros, 15, 18 milímetros, são pelo menos 3 linfonodos agrupados aqui que eu consegui ver no plano coronal, tá? E fora isso, só esses achados pulmonares aqui, que são achados fibrotelectásicos, né? Alteração do parênquima de aspecto fibrotelectásico compatível com pneumonia intersticial usual. Olhando aqui com mais detalhes, a gente vê outros pequenos nódulos aqui. E se isso... mas isso aqui parece pequeno nódulo residual. Não parece os micronódulos ali dos outros diferenciais, não. Tá? Tem um outro calcificado aqui também, né? Tem vários pequenos nódulos calcificados residuais aqui também. Mas é possível que esse seja um quadro de fibrose pulmonar, tá? De pneumonia intersticial usual.